Oi, mundo! Hoje eu vim falar de filosofia porque é a matéria da prova e também a própria psicologia é uma derivação da filosofia. Então eu achei importante trazer esse assunto aqui. A filosofia, o termo filosofia, ele vem do grego philo, que significa amor, mais sofia, que é a sabedoria, ou seja, é o amor pelo saber. E o que isso significa de um termo prático? Significa a base da filosofia. A filosofia se baseia em não aceitar o óbvio ou o senso comum. Não aceitar que as respostas que nós já temos são suficientes. Ou seja, exemplo da criação do universo segundo a ciência. O Big Bang foi uma grande explosão que deu início a tudo. A matéria concentrada desregulou e aí foi e criou-se o universo. Beleza. A filosofia entende isso, mas não é o bastante para ela. Um filósofo ele poderia parar e perguntar assim: mas por que essa matéria desestabilizou? Por que teve essa organização planetária? Por que não outra? Por que determinadas matérias foram para uma parte do universo? E a filosofia também está muito ligada à ciência, já que a dúvida, a incerteza, pode também gerar a ciência. Afinal, a ciência se manifesta diante de uma dúvida. Nós formulamos a ciência para parar com as nossas dúvidas. E a filosofia acredita que a gente sempre vai ter dúvidas. Mesmo o Big Bang não é o bastante. Temos que saber mais. Temos que lidar com a incerteza. Temos que tirar nossos preconceitos. E o senso comum temos que matá-lo. Ok. E essa é o cerne da filosofia. Não aceitar e sempre além. E aí eu já começo com os termos. Um dos termos principais é uma atitude filosófica. O que é uma atitude filosófica? É você parar e você falar assim: o que é a moral? O que é o valor da arte? O que é a vontade? O que é a liberdade? Você já tem respostas mais ou menos para essas coisas. Mas, tipo, é abrangente. A liberdade pode ser a simples ideia de que você é livre para fazer o que você bem entender. Mas o que é ser livre para fazer entender? Entende? É, é muito subjetivo nesse aspecto a noção de liberdade. E a filosofia se encarrega justamente dessa concepção dos diferentes entendimentos diante de um único ponto. De que ser livre talvez não seja só você não ser um escravo, seja muito além disso, tem coisas muito mais complexas. E isso é uma atitude filosófica, é você se questionar sobre as coisas. Ok. E na sociedade atual, a gente vai ter um problema com a filosofia, porque nós estamos muito dinâmicos, nós estamos muito rápidos, nós estamos muito grossos com os outros. E a filosofia não tem uma utilidade direta, não tem uma utilidade instantânea. Ela é uma reflexão e ela demora muito tempo para chegar a um resultado quando o chega. Porém, a filosofia reserva-se o direito de ser, por assim dizer, inútil, já que para nós filosofar é algo inútil, porque você não vai ver nenhum resultado imediato. Um adendo que para psicologia a filosofia é super importante e para a ciência, como eu já disse também, porque o ato de filosofar, a atitude filosófica que nos faz ter as dúvidas e que nos faz ir atrás dessas respostas. E sobre as respostas, nós vamos ter três grandes saídas. A gente vai ter a ciência, a filosofia e a teologia. Ainda no exemplo do universo, aqui vai ser o Big Bang, aqui vai ser o Deus que criou o universo, a Terra em 7 dias,
E aqui a gente vai ter o questionamento das duas, sem olhar com nenhum preconceito para elas e não acreditando 100% em tudo. Ou seja, eu já mostrei como a filosofia pode questionar a criação do universo segundo o Big Bang, mas ela também poderia questionar o universo segundo Deus. Seria, mas por que Deus fez assim? Por que Deus não fez de outra maneira? Por que Deus fez em 7 dias? Por quê? É o questionamento. Já seria o bastante você saber que Deus fez a Terra em 7 dias. Mas não é. Para a filosofia não é. Porque nós sempre vamos querer mais conhecimento. Nós sempre vamos querer saber além do que nós já sabemos. E nós podemos sempre questionar. Nós podemos sempre nos desvincular da certeza. E a teologia, ela se baseia na certeza. Ela se baseia assim: foi Deus, é isso, a Bíblia vai te responder, a religião salva. É muito fechado. A ciência, de um certo ponto de vista, ela também é muito fechada e muito radical contra a teologia, enquanto a filosofia é a que está ali no meio e vê problemas e benefícios em ambas. Agora, sobre a atitude filosófica e sobre o ato de filosofar. A gente pode filosofar sobre qualquer coisa, mas, porém, nós vamos sempre buscar 3 coisas básicas na atitude filosófica, que é o que é, como é e por que é. Exemplo, o que é, por que pensamos, o como é assim, como nós pensamos, ou o que você estava pensando quando você pensou. Porque você pode pensar uma coisa, mas estar querendo pensar em outra coisa. Compreende? E esse é o como é. Como é que você chegou a esse pensamento? E tem o porquê é. Para que pensamos? Tudo na vida tem um propósito. Então, é o para quê. Outro exemplo fácil seria a noção de sim, o que ele falou, o que ele queria falar quando ele falou e por que ele falou. Tipo, para quem ele falou. E nós temos que ter isso muito claro sobre tudo na hora de filosofar. Vou filosofar sobre o papel higiênico. Tipo, o que é? O que estavam querendo com isso? Para que queriam isso? Era para suar o nariz? Era para higiene pessoal? Por quê? Por que higiene pessoal? E assim você vai, porque a cada nova certeza você vai nascendo com uma nova dúvida, já que a filosofia sempre vai criticar o senso comum e o óbvio. E as respostas que nós já temos, muitas vezes são as respostas óbvias. E beleza. Agora a gente vai ter outra parte, que é a noção de domínio da filosofia. Porque a filosofia é um conhecimento originariamente grego e a filosofia é grega. Não existe filosofias, só existe a filosofia grega, que foi chegada a nós graças às navegações e todo um quesito histórico, blá 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 blá. Mas, por exemplo, no Ocidente, no Oriente, existe o pensamento chinês, baseado no Yin Yang, na roda da lei, e que é completamente diferente de uma filosofia. A filosofia, assim como a ciência, ela não acredita em duplas interpretações. Ela não acredita, por exemplo, que um fato pode ser baseado no eu acho, porque isso é o senso comum. A partir do momento que você fala eu acho que, você já está entrando no senso comum, porque todos acharão algo. E a filosofia não quer que as pessoas achem. Elas querem que elas pensem de um ponto de vista prático, teórico. Tipo, questione o tudo, mas questione de uma maneira racional. Não ache, não busque o achismo. Porque se você pegar o achismo, você pode cair muito também na parte teológica. Eu acho que Deus. Então, de um certo ponto de vista, a filosofia se aproxima da ciência ao mesmo tempo que se distancia pela noção de que ela tem um método.
e ela tem comprovações teóricas. Parte disso a gente vê no livro da Marilena Chauí, que tem uma parte que ela fala assim. Assim, por exemplo, graças aos gregos do século XVII, o filósofo Isaac Newton estabeleceu a lei da gravitação universal para todos os corpos da natureza. Por que ela falou isso? Porque a filosofia e a ciência são metodológicas. A dúvida da gravitação veio do ato de filosofar, daquela historinha. Por que será que a maçã caiu da árvore? Por que ela não subiu? Por que os objetos caem? Esse questionamento filosófico nos levou à formulação científica da lei da gravitação por Isaac Newton. E para terminar essa parte, pelo menos, a gente tem mais dois aspectos simples, que é o acontecimento de contingentes ou acidentais. Por exemplo, eu sei que todo objeto vai cair, porque eu conheço a lei da gravitação de Newton. Nós sabemos que tem gravidade e tudo que tem massa e peso, ele tende a cair. Porém, se eu sou um pedestre na rua e um piano cai em mim, isso é uma contingência ou um acidente. Eu sei que o piano vai cair e eu sei que eu, enquanto ser humano, eu tenho necessidades antropológicas e fisiológicas de me mover. Mas foi acidental ou uma contingência eu estar no lugar errado, na hora errada, enquanto o piano caía em mim. Isso é contingência. Você pega dois aspectos conhecidos, tipo, necessários, que é a gravidade, que é imutável, de origem filosófica, e o movimento, que também é fisiológico e antropológico, que o ser humano é fadado ao movimento. E aí você junta elas e elas não necessariamente estavam juntas, mas por contingência, pelo acaso, elas se juntaram, e dessa vez num antro um pouco nefasto. Para fechar, eu vou colocar a frase: a filosofia surge quando tomamos consciência que a verdade do mundo e do universo não são mistérios que apenas Deus pode nos dar, e sim só a razão e o pensamento. Ou seja, questionar sempre, buscar a solução mais lógica para os problemas, nos aproximar sempre do conhecimento empírico e científico, o que nós podemos ver e o que nós podemos provar. E isso seria a definição de filosofia. É uma reflexão, é uma volta sobre o mesmo assunto. Reflexão é um questionamento sobre um certo dado que você já tem como certeza. É questionar o óbvio. Questionar aquilo que a maioria das pessoas tem como verdade. É buscar o além. E nisso a gente vai ter sempre as descobertas. Aí a gente vai ter o Stephen Hawking que buscou o além e revolucionou. A gente vai ter, creio que até mesmo o Homem da Lâmpada, Newton, que buscou a certeza da época que nós só podemos ter iluminação diante de velas. Ele falou: será? Será mesmo? Vamos refletir sobre isso. Vamos nos reflexionar. Vamos voltar sobre esse assunto e vamos pensar direito sobre ele. E aí, ele inventou a lâmpada normal de filamento. E depois, agora, refletiram sobre isso de novo e inventaram a LED. Refletir é sempre necessário. Nós sempre podemos questionar as coisas. Por melhor que elas pareçam, nós sempre podemos questionar se ainda não dá para fazer algo diferente.